Nós vamos falar de uma das empresas mais importantes do mundo. E eu não estou falando de Tesla, Microsoft, nem da Apple, mas todas essas três empresas dependem da empresa que nós vamos trazer. Essa empresa não precisa de holofotes, porque ela decide nos bastidores. Ela não precisa de fama para poder ser decisiva no rumo da geopolítica mundial. Talvez essa seja a primeira vez que você vai ouvir falar o nome dela. E o nome dessa empresa é TSMC. E ela está no centro dos conflitos entre China e Estados Unidos. E se essa empresa parar, toda a economia do mundo também pode colapsar. E você vai entender hoje como que essa empresa pode mudar os rumos da economia e da geopolítica no século XXI. E essa história começa com um homem, Morris Chang é o nome dele. E, gente, perdão se eu não consegui falar certo a pronúncia. Ele nasceu na China e eu não sei como é que é a pronúncia em chinês desses nomes diferenciados. Mas é isso, vamos trazer como Morris Chang. Ele é um engenheiro nascido na China, formado no MIT, MIT e em Stanford também, universidades famosas nos Estados Unidos. Ele fez toda a sua carreira na empresa chamada Texas Instruments e também, de novo, não sei se a pronúncia está certa. É Texas, eu acho que é Instruments, alguma coisa assim. Mas enfim, ele percebeu uma coisa em 1980 que mudaria o rumo de todo o setor industrial. Ele viu que todas as empresas de tecnologia, elas não tinham especialidades na fabricação de chips. Então ele decidiu fazer a própria empresa, uma empresa diferente. Uma empresa que não ia se preocupar em inovação, em sempre estar agradando os clientes, em lançando produto novo, mas ele iria fabricar tudo que essas empresas de alta tecnologia precisam, que são microchips. Por volta de 1980, ele observou uma coisa, que as empresas de tecnologia precisavam fabricar microchips. E esses microchips eram muito caros, custavam bilhões, e as empresas tinham dificuldade de inovação justamente por causa desses microchips. Então ele pensou na ideia de montar uma empresa que ia se especializar só na fabricação desses microchips. Então ele não ia se preocupar com os clientes, com a inovação, em toda hora estar inovando com modelos novos, mas sim se aperfeiçoar na produção desses microchips. E foi assim, com o apoio do governo de Taiwan, que em 1987 nascia a empresa TSMC, uma empresa focada na produção dos microchips para abastecer as empresas de alta tecnologia. E essa foi uma aposta industrial que mudaria o mundo. E para a gente entender de forma prática, eu estou com o celular na mão. Esse celular, a gente faz várias pesquisas, várias buscas, usando a internet e tudo mais, mas aqui dentro tem microchips. Eles são milimétricos, são minúsculos, mas eles têm um poder de processamento gigantesco. Sabe quando o celular está ficando quente e tudo mais? Isso é tudo a capacidade dos microchips que tem aqui dentro. E não é só no telefone, também são nas televisões, são nos veículos da Tesla. E uma curiosidade, mas esse é assunto para outro vídeo. Para a fabricação desses microchips, se precisa também de nióbio. É um dos minerais mais importantes. E uma curiosidade, que a gente tem nióbio aqui no estado do Amazonas, mas a gente é impedido de poder utilizar eles e a maioria a gente depende dos nióbio que vem da China. A gente vê grandes empresas como Nvidia, Apple, a própria TSMC, são empresas gigantescas, elas têm um prestígio próprio. Mas eu sinto muita falta. A gente tem uma empresa dessa pegada aqui na nossa região. E a gente tem tudo que precisa. O nióbio está aqui. A única diferença é que a gente não pode utilizar e todo o resto do país, do mundo pode, né? Triste. E o que parecia ser só um experimento virou o centro do planeta tecnológico. As empresas que a gente falou lá no início do vídeo, Apple, Tesla, Nvidia, são empresas de alta tecnologia. E elas são especializadas em lançar produto, em montar um aparelho, em montar carros elétricos, como é o caso da Tesla. Mas elas precisam desses semicondutores e é muito caro. E a TSMC ela se especializou tanto que ela é a única no mundo que consegue fazer um microchip tão potente e de uma forma tão barata. Por isso todas essas empresas dependem da TSMC. Os chips mais avançados do mundo são produzidos ali. A indústria militar, smartphones, inteligência artificial, tudo precisa, em larga escala, desse tipo de material. A TSMC se especializou nisso. Sem chip não tem indústria tecnológica e sem TSMC não tem uma qualidade tão boa sendo produzida em escala global. Mas aqui está o ponto mais sensível. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que essa empresa, a TSMC, ela está em Taiwan? E Taiwan é um país que se tornou independente depois de uma guerra civil com a China. E a China nunca aceitou isso. Eles têm presidente da república, têm sistema parlamentar e tudo mais. Mas a China nunca aceitou e ela reivindica esse território como dela. E a todo momento ela faz ameaça dizendo que ela vai reconquistar aquele território de novo. E ao mesmo tempo, Taiwan é um parceiro super estratégico para os Estados Unidos. Isso coloca a região e a empresa e toda a produção de microchips em instabilidade total. Ou seja, uma das empresas mais importantes na produção tecnológica hoje se encontra em um dos locais que tem maior tensão militar do planeta. Aí surge o conceito do escudo de silício. A lógica é direta. O mundo depende tanto de Taiwan que qualquer conflito naquela região ia colocar em instabilidade toda a economia do planeta. Toda dependência excessiva também é vulnerabilidade.
E o mundo percebeu isso. Para reduzir esses riscos, a TSMC começou uma expansão estratégica internacional. Então ela começou a fazer fábricas no Arizona, lá nos Estados Unidos, ela tem plantas no Japão, tem alguns projetos avançados na Alemanha. A empresa está construindo uma rede internacional de produção. É uma espécie de seguro geopolítico industrial. Mas atenção, a tecnologia dos chips mais avançados continuam em Taiwan. Esse processo ainda está sendo construído de transferência da tecnologia para outros países. A tecnologia mais avançada mesmo continua lá no país sede. Então a descentralização ela reduz o risco, mas ela não elimina totalmente. E o futuro da empresa se fixou em 3 grandes eixos, que é a produção tecnológica, produzindo chips de 2 nanômetros ou menos. Gente, isso é, caraca, minúsculo. Outro ponto é a consolidação internacional, distribuindo várias empresas no mundo todo, e também o centro da disputa entre China e Estados Unidos, as 2 maiores economias do planeta hoje. E a TSMC atua diretamente em toda a intermediação entre a produção desses países. Quem dominar os semicondutores vai dominar a inteligência artificial, dominar a indústria bélica militar, e também a questão de automação industrial. Os chips semicondutores se tornaram um novo recurso do século XXI e a TSMC está no centro dessa engrenagem. E aí, gente, vocês já conheciam sobre a TSMC e o papel que ela tem na economia do mundo todo? Às vezes o debate público ele se prende ali na superfície, mas as verdadeiras decisões da geopolítica acontecem ali, nos bastidores, em empresas ultra silenciosas, onde placas de silícios definem o futuro das nações. Não é só sobre território, mas é também sobre soberania, poder e tecnologia. E a TSMC está no meio de tudo isso. Quem entende semicondutores, entende o futuro do mundo. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha contribuído com você e até a próxima. Valeu!